Estou aqui no castelo em Itaipava, na cidade de Petrópolis. Eu quero meditar com você num texto que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 11 de Romanos. O apóstolo Paulo diz ali que ele tinha um desejo ardente de visitar essa igreja, visitar esses irmãos. Interessante que essa igreja ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas independente disso, ele amava essa igreja. E ele queria estar ali com esses irmãos para dividir algo com eles, algo que Deus tinha colocado em seu coração. E ele diz que ele queria dividir dons espirituais com aqueles irmãos. E os dons espirituais, eles são dons de consolo, dons de exortação, dons de crescimento, dons de sabedoria. Evidentemente que são os dons do Espírito Santo que Deus ele distribui para quem ele quer, para quem lhe apraz, com o propósito de edificar as pessoas que estão precisando de um apoio espiritual, precisando de um conselho. Os dons têm essas funções. Os dons eles são para a edificação, para o crescimento da igreja. E Paulo, ele sentiu no seu coração esse desejo de estar ali na igreja de Roma. Mas era muito difícil de Paulo estar ali, porque era um tempo de perseguição, um tempo de dispersão da igreja. A propósito, no capítulo 18 de Atos, o evangelista Lucas escreveu que Cláudio, o imperador, ele expulsou através de um decreto todos os judeus cristãos de Roma. Ele tinha pavor dos judeus, tinha pavor dos cristãos. Nós sabemos que na história, Nero ele colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. A gente tem a ideia então como era difícil no primeiro século se pregar o evangelho. Mas independente dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo queria estar ali para poder fortalecer aqueles irmãos de Roma. E ele diz que eu desejo ansiosamente, eu desejo ardentemente. Essa expressão no original dá a ideia de extremismo, ou seja, esse desejo de Paulo fugia da normalidade, ou seja, ele estava apaixonado, ele tinha um amor tremendo por aquela igreja, uma igreja que ele não plantou, uma igreja que ele não fundou, mas independente de ter plantado essa igreja ou não, como lá em João 3,16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui mostra que Deus deu seu Filho unigênito por um povo que não merecia, que somos nós mesmos. Isso é um amor ardente, um amor que foge da normalidade, que foge da compreensão humana. E Paulo também tinha esse desejo no seu coração de fortalecer esses irmãos. E Paulo diz no versículo 14 e 15 e o 16 que independentemente deles terem algo para poder dividir com o apóstolo, no versículo 15 ele diz que estava disposto a ir a Roma para pregar o evangelho, independente das circunstâncias, independente dele receber algo ou não. O propósito maior era fortalecer aqueles irmãos que estavam em crise. E o que nós aprendemos com tudo isso? Qual é a lição disso tudo isso? Qual o desejo que eu tenho de pregar o evangelho? Qual o desejo que eu tenho em relação ao meu próximo? O evangelho, ele fala de boas novas. E nós fomos chamados lá em Mateus 28 e Marcos 16. Jesus nos mandou, nós fazemos parte dessa comissão, da grande comissão de pregar o evangelho para toda criatura. E nós precisamos ter esses anseios em nossos corações. Querer desejar de alcançar as pessoas que estão fora desse limite de ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos também ter esse desejo ardente de dividir aquilo que Deus tem nos dado. O que você tem dividido? Talvez você já faça parte de uma igreja evangélica, mas o que você tem contribuído? Você contribui com as crianças? Você contribui com os idosos? Você contribui com o dom de louvor, de cântico que Deus colocou no seu coração, louvor? O que Deus tem te dado e que você pode contribuir e você não tem feito nada? Para pensar nisso. Ainda há tempo de fazermos algo em prol
do reino de Deus. Deus conta com você e Ele quer te usar com o dom que Ele colocou dentro de você. Seja bênção na vida de alguém. Deus, quando chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, Ele disse: Abraão, eu te abençoo para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Seja bênção na vida de alguém. Para isso que Deus te chamou. Deus nos chamou com propósito. E que o propósito de Deus, que ele se cumpra na tua vida e também na minha vida. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Se você quiser adquirir o livro de Jerusalém a Roma, ele amplia o conhecimento das cartas paulinas e também do livro de Atos dos Apóstolos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.